Uma das bandas que mais fizeram sucesso nas últimas décadas, o Foo Fighters acabou de lançar seu 10º álbum, Medicine at Midnight. Eles têm sido muito bem produtivos nesses últimos anos, e esse álbum novo, que saiu só agora, era para ter sido lançado no ano passado, mas com todo o rolê da pandemia, eles acharam melhor adiar. Desde o último disco, Concrete and Gold, de 2017, a banda não passou por grandes mudanças não, mas rolaram algumas coisas que inspiraram os caras. Uma parada legal de comentar é que no mesmo ano em que eles lançaram o Concrete and Gold, o tecladista Remy Jeff entrou oficialmente pra banda. Ele já tocava com a banda há mais de 10 anos e entrou oficialmente pra banda nessa época. Agora, nesse álbum que acabou de sair, o Medicine at Midnight, ele já tem uma participação mais notável, o que é claro, influenciou na sonoridade do disco. Mas a gente entra nesse assunto já já. Bom, se o álbum não saiu em 2020, Dave Grohl não ficou sumido não. Ao longo do ano passado, ele interagiu bastante com a Nandi Bushell, uma menina de 10 anos bastante talentosa que viralizou na internet tocando clássicos do rock, e entre eles algumas músicas do Foo Fighters. Já em dezembro, ele fez uma maratona musical. Para comemorar o feriado judeu de Hanukkah, ele se juntou com o produtor Greg Kurstin e durante 8 dias seguidos, eles gravaram 8 covers diferentes. Rolou desde Drake até The Velvet Underground. Depois de já anunciada a nova data do novo disco, Medicine at Midnight, o Dave deu algumas entrevistas falando sobre o mood do disco, que basicamente era sobre se divertir tanto para a banda que estava fazendo, quanto para quem fosse ouvir. Quem conhece a carreira da banda sabe que eles já tiveram várias ideias nada convencionais para álbuns. Então, ouvir o Dave falando isso deu uma sensação para os fãs de que algo poderia ser diferente dessa vez. Entrando no universo do disco, a primeira coisa que chama atenção é o título. No disco tem uma faixa de mesmo nome, Medicine at Midnight, e parando para ver a letra, dá para entender o porquê deles escolherem essa música para nomear o álbum também. Essa é a 5ª faixa do álbum e na letra, o Dave combina frases que remetem a uma sensação de buscar um momento de tranquilidade. Alguns versos que mostram bem essa pegada são: posso estar doente, mas você sabe que sou eu. Preciso de remédio à meia-noite, mas não é nenhuma cura. Apesar das músicas terem sido escritas antes da pandemia, o título pode ter um significado relacionado a esse período, mas não por ter o medicine no nome. É mais no sentido de querer que esse momento de tranquilidade que a letra fala, algo que todo mundo tem procurado desde o começo da pandemia. De certa forma, o álbum seguiu essa vibe meio oitentista desde o começo das gravações. Para trabalhar nas primeiras ideias do disco, o Dave alugou uma casa na rua em que ele mora mesmo e ia lá para trabalhar em demos todo dia. Com o tempo, ele foi chamando os caras para ir adicionando algumas ideias e no final eles gostaram de como as músicas soavam no lugar. Para produzir, eles chamaram o Greg Kurstin, que trabalhou com eles no Concrete and Gold, mas eles também colocaram mais a mão nessa parte de produção. A capa é uma arte digital com olhos coloridos em neon num fundo preto, que aponta para a sonoridade, o que vamos falar agora. Em muitas entrevistas ao longo do ano passado, Dave Grohl e os outros membros estavam falando que finalmente eles conseguiram sair da forma dos últimos álbuns e ir para lugares que eles já queriam ir há muito tempo. Assim, nesse novo disco, o som do Foo Fighters abraça o pop dos anos 80, misturando com elementos de rock clássico, junto do som característico deles, meio post-grunge. Logo na primeira faixa, Making a Fire, as guitarras distorcidas, que são a assinatura da banda, ganham um groove mais alto astral e os backing vocals no refrão, cantando o nananá, fazem a faixa parecer aqueles hinos de rock clássico mesmo. A segunda, Shame Shame, foi o principal single a ser divulgado, e na época a galera já achou essa bem diferente do som dos caras dos últimos álbuns. E realmente nessa, aquela pegada épica do Foo Fighters ganha uma nova cara, com umas levadas de violão e um arranjo mais suave. Já a terceira, Cloud Spotter, tem uma levada meio disco e lembra o hit Let's Dance do David Bowie. O álbum continua com Waiting on a War, que também foi divulgada como single antes do lançamento do álbum. Essa é aquela balada clássica do Foo Fighters, basicamente uma nova Times Like This ou Wheels. A faixa título é a 5ª e tem essa pegada mais lenta que lembra o pop rock que o Queen fazia. Seguindo para a 6ª faixa, No Son of Mine, que abre um riff de hard rock bem sacado, daqueles que grudam na cabeça. A 7ª música é Holding Poison e traz riffs rápidos que lembram os sons mais antigos da banda, como Breakout. Chegando no final do disco, a penúltima faixa, Chasing Birds, também é aquela balada com base de violão, mas numa pegada diferente do que a gente está acostumado a ver o Foo Fighters fazer. Nessa aqui, o Dave Grohl traz uma linha vocal que lembra clássicos românticos dos Beatles, fazendo assim uma referência mais voltada pro pop dos anos 60. Fechando o disco, Love Dies Young resume bem a sonoridade otimista do álbum, com momentos mais dançantes que chegam a flertar com indie pop e o refrão daqueles para ser cantado por um mutirão em festivais e estádios. O mood sonoro para esse álbum
álbum veio de forma natural, e por mais que seja uma real mudança no som da banda, eles não quebraram a cabeça como em outros álbuns. O Dave falou que essa motivação veio da interação dele com a Nandi Bushell, aquela menina super talentosa de 10 anos de idade. Ele falou que com esse episódio ele percebeu que o álbum tem muito dessa vontade de querer reencontrar um som que seja divertido, mesmo trabalhando com novas sonoridades. As letras também vão por esse caminho, misturadas a metáforas que o Dave sempre gosta de trazer. Em uma entrevista, o guitarrista Chris e o baixista Nate disseram que o que gostam no jeito do Dave de escrever que é o equilíbrio ao tratar temas sérios que perturbam qualquer ser humano, com o pensamento de, apesar disso, querer aproveitar a vida. Um momento do álbum legal para você entender isso é na música Waiting on a War. A inspiração veio quando Dave foi perguntado pela filha se os Estados Unidos iriam entrar em guerra por causa de toda a tensão causada pelo governo Trump nos últimos anos. Daí ele quis passar esse sentimento pra música, mas junto com uma perspectiva de que não precisa ser assim e que as coisas sempre mudam. Sobre o processo de ir construindo as músicas, o Dave falou que esse foi um dos álbuns mais fáceis de fazer, justamente porque a preocupação não era ser técnico, mas sim algo cativante. Começo de décadas é sempre um momento onde todo mundo busca se renovar, e com o Foo Fighters não foi diferente. Há 10 anos, em 2011, eles começaram super bem com o lançamento de West in Light, um álbum meio caseiro, gravado na garagem do Dave Grohl. Muita gente chegou a dizer que esse foi o melhor álbum deles em toda a carreira, que era a essência da banda misturada com a modernidade no ponto certo. Já os álbuns seguintes tomaram uma direção mais pretensiosa e não foram tão bem recebidos assim, exceto pelos fãs. Eu tô brincando, tá? Mas é verdade. O Sonic Highways de 2014 teve até série na HBO acompanhando o álbum, onde eles gravaram uma música em cada cidade dos Estados Unidos. Trouxe a velha forma de rock de estádio, porém numa versão menos inspirada. Ainda assim teve alguns hits como Run. Agora com Medicine at Midnight, eles trazem essa sensação de renovação em um começo de década, só que de um jeito mais divertido do que pretensioso. Ao longo dos seus 36 minutos e 9 faixas, o Foo Fighters mostrou mais uma vez porque tem uma carreira tão bem sucedida até hoje. Em Medicine at Midnight, eles fazem o simples sem soar previsível. Até agora a recepção tem sido boa na crítica, com veículos importantes como a Rolling Stone e a Kerrang dando uma nota 8 para o álbum, enquanto o The Guardian e o Mojo já são mais modestos, dando uma nota 6. Muita gente às vezes se cansa dessa rotina deles de álbum novo, covers no meio dos shows e entrevistas engraçadinhas do Dave Grohl. Os caras têm noção de que às vezes se repetem e que agora eles são, entre aspas, né, tiozão, mas nem por isso eles se sentem desmotivados de seguir nessa. É como se para eles lançar álbum novo não se trata de disputar as paradas com a Taylor Swift, é simplesmente o jeito deles continuarem gostando daquilo que fazem. Apesar do Foo Fighters sempre trazer elementos do rock clássico ao longo da carreira, eles sempre deram importância para o que tava rolando de novo. Afinal, quem não lembra das vezes que o Dave Grohl deu moral pro Cage the Elephant ou pro Royal Blood e até mesmo pra Billie Eilish? Às vezes a gente esquece, mas estamos falando da banda do Dave Grohl, o cara que era baterista do Nirvana. A essa altura da carreira, hype não é uma preocupação. Parece ser puxação de saco, eu sei, mas o que estamos tentando dizer é que não é à toa que eles têm essa carreira sólida, que mesmo com deslizes entre algum álbum e outro, os caras conseguem ainda encontrar uma motivação genuína. Por muito tempo, o Foo Fighters foi uma banda que era exemplo do que estava rolando de mais moderno no rock. Isso mudou, afinal eles estão aí há mais de 25 anos e aconteceu muita coisa na música de lá pra cá. Mesmo assim, eles ainda têm relevância que faz todo fã de música ficar curioso para saber o próximo passo da banda.